Eu vou falar sobre hormonioterapia no câncer de mama. Você que foi diagnosticada com câncer de mama, muito provavelmente eu vou utilizar o bloqueio hormonal como estratégia de tratamento. Isso porque em cerca de 80% dos casos de câncer de mama, os hormônios que o nosso corpo produz, o estrógeno e a progesterona, são combustíveis para as células crescerem. Portanto, bloquear esses hormônios vai ser uma estratégia muito importante para prevenir recorrências e também no controle da doença mais avançada. É muito importante a gente falar do impacto desse tratamento na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. Nós mulheres somos muito sensíveis a flutuações de hormônio. É só pensar no nosso ciclo menstrual, na gravidez, no puerpério, na menopausa, como essa flutuação afeta a nossa saúde. E no tratamento do bloqueio hormonal não vai ser diferente. O tratamento é longo, ele vai durar de 5 a 10 anos. Então é muito importante a gente entender por que eu estou te indicando, para quê, qual que é o efeito, quais são as formas que a gente tem de minimizar os efeitos colaterais, para que esse período seja o menos traumático possível. Basicamente, nós temos duas classes de medicamentos. Um deles é o tamoxifeno e a outra classe é a dos inibidores de aromatase, que são o anastrozol, o letrozol e o exemestano. Então vamos entender um pouquinho qual que é a diferença, quando que eu vou te indicar um ou outro. O tamoxifeno, ele provoca um bloqueio menos poderoso, porque ele vai simplesmente inibir a ligação do estrógeno no receptor do estrógeno. Então imagina que é como se fosse uma chave e uma fechadura. A fechadura é o receptor do estrógeno e a chave é o estrógeno. Quando o estrógeno liga no receptor, a chave vira e é um estímulo para a célula proliferar. Portanto, o tamoxifeno ele vai colocar ali um tampão na fechadura, mas o estrógeno vai continuar circulando. Vamos preferir o tamoxifeno ou numa situação de menos risco, um câncer de mama com uma classificação de risco menor, com menos risco de recorrência, por exemplo, ou numa questão de contraindicação ao uso de inibidor de aromatase, ou uma paciente muito jovem que não pode ter os ovários bloqueados, são algumas dessas situações. Em relação aos efeitos colaterais do tamoxifeno, nós vamos ter essa questão de alteração hormonal com ondas de calor, cansaço, inchaço, peso nas pernas. Existe um aumento do risco de trombose, portanto é muito importante ficar atento a situações de imobilidade, como um pós-operatório, uma viagem longa, um passado de trombose deve ser comunicado ao seu médico, uma situação em que tenha varizes, todas essas são situações que aumentam mais ainda o risco da trombose. Uma outra situação em que a gente tem que prestar bastante atenção é no crescimento do endométrio. O tamoxifeno pode então promover esse crescimento e, em raríssimos casos, pode provocar um câncer de endométrio. Mas calma, que o câncer de endométrio ele dá sinais muito precoces antes dele ser um câncer. Todas as pacientes nós monitoramos com ultrassom endovaginal e a gente vai medindo a espessura do endométrio e se está surgindo alguma proliferação anormal. Esse é um monitoramento que fazemos. Uma situação preocupante com o uso do tamoxifeno é que vários medicamentos vão interferir no metabolismo, na metabolização do tamoxifeno. Eu vou dar alguns exemplos de medicamentos muito comumente usados que são antidepressivos, como por exemplo a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina. Todos eles vão levar a uma diminuição do nível sanguíneo do tamoxifeno, portanto uma diminuição da eficácia do tamoxifeno. Importante dizer para o seu médico para ele trocar o seu antidepressivo. Agora, em relação aos inibidores de aromatase, eles são tratamentos mais potentes porque eles vão diminuir a produção do estrogênio. Ele é indicado para mulheres que já estão na menopausa ou quando nós utilizamos nas mulheres pré-menopausas, a gente utiliza uma injeção que bloqueia o funcionamento dos ovários, que é o Zoladex. O inibidor de aromatase ele vai produzir uma queda do estrogênio. Os efeitos colaterais vão ser maiores. Ondas de calor, alterações no humor, na pele, no cabelo, na libido, ressecamento vaginal. Os inibidores de aromatase vão produzir uma queda do estrogênio.
e com isso vários efeitos colaterais, principalmente dores articulares, rigidez nas articulações, alterações na pele, no cabelo, no desejo sexual, na lubrificação vaginal. Vai também acelerar a osteopenia ou a osteoporose, e são efeitos então mais severos do que o tamoxifeno. Reservamos os inibidores de aromatase para as doenças de mais alto risco e para aquelas pacientes também com contraindicação ao tamoxifeno. Todos esses efeitos colaterais devem ser trazidos nas consultas para que a gente possa abordar uma por uma e melhorar a qualidade de vida. Então eu vou dar aqui alguns exemplos. Essa questão da artralgia e da rigidez, ela incomoda muito as pacientes. O que a gente pode fazer para combater isso? A gente pode combater com atividade física, muitas vezes com algum medicamento, algum suplemento, técnicas de manejo do estresse e da ansiedade que vão permear também esse momento. Muitas vezes também a gente pode trocar um inibidor de aromatase pelo outro, porque isso pode ter um efeito positivo. E com isso nós vamos tentando fazer o tratamento ficar menos impactante na sua qualidade de vida. Todos os outros efeitos também podem ser manejados com medidas comportamentais, atividade física, um bom controle alimentar, um controle do sono, do estresse. São todas situações que nós vamos precisar de ter um time multidisciplinar para combater os efeitos colaterais. Como eu disse, o tratamento é longo, os efeitos são importantes e você tem que estar motivado a seguir em frente, entender o papel do bloqueio hormonal na prevenção de uma recorrência.